Nós precisamos refletir de uma maneira muito honesta e transparente que a condição autista tardia, ela não é um problema. O problema é o que se constrói sobre pessoas que são diagnosticadas tardiamente nesta condição. Veja só que interessante. O indivíduo ele atravessa infância, adolescência, parte da idade adulta dele, sem saber que está na condição autista. E ao longo de todo esse caminho, ele é percebido e tratado pelas pessoas ao seu redor como uma pessoa diferente, como uma pessoa estranha, como uma pessoa que não responde àquilo que todos fazem. E essa pessoa na condição autista que passa por esse processo, ela num primeiro momento, ela também consegue perceber que os outros ao seu redor são diferentes. E define isso como estranho. Ao longo de anos, com pressões, com desqualificações e com imposições, a pessoa na condição autista, sem saber, ela vai se sentindo estranha, ela vai tendo a percepção de que ela não se encaixa e de que ela não faz parte. Porém, esta sensação, ela é construída por uma ação imposta por pessoas que vão marginalizando este indivíduo. A partir daí, essa pessoa na condição autista, ela passa a ter uma certeza absoluta que ela não consegue participar, que ela não consegue executar, e ela passa a mascarar comportamentos para ter uma impressão ou uma sensação de se sentir mais adequada, de se sentir pertencendo. E esse mascaramento faz com que o indivíduo, sem saber que está na condição autista, ele vá se afastando gradativamente daquilo que ele é, da estrutura biológica que ele tem, numa tentativa de ele conseguir fazer parte. E aí ele vai estabelecendo dentro dele uma desregulação. E essa desregulação, ela vai gerando comorbidades, sintomas, ou de ansiedade, ou de depressão e assim por diante. Um belo dia, essa pessoa, então, ela passa por um processo de avaliação, ela consegue reconhecer e descobrir o porquê dessas diferenças e, naturalmente, por uma questão técnica, essa pessoa recebe uma nomenclatura. Ela está na condição autista de diagnóstico tardio. E no exato momento em que isso acontece, essa pessoa tem uma sensação de libertação. Ela consegue responder perguntas, ela consegue compreender o porquê. E essa sensação começa a gerar dentro dela um princípio de liberdade. Em que sentido? As pessoas vão agora me entender. E muitas passam por um efeito rebote. Por quê? Porque a partir do momento em que elas comunicam esse diagnóstico, muitas delas começam a ser invalidadas. E olha que interessante. Até o diagnóstico elas eram tidas como estranhas, esquisitas. A partir do diagnóstico, elas não podem ter esse diagnóstico porque elas funcionam muito bem. E o processo diagnóstico, por mais técnico, qualificado que seja, ele é invalidado por pessoas leigas e também por pessoas que têm um conhecimento profissional. E aí, todo aquele sinal, aquela sintomatologia comórbida que ficou fomentando ao longo de anos, ou até que eclodiu, ela passa a explodir.
e ela se torna muito aguda. Por quê? Porque essa invalidação, ela determina oficialmente que o indivíduo na condição autista ele não tem uma identidade, que ele não é nada, que sim, ele é preguiçoso, que sim, ele não quer participar, que sim, isso, que sim, aquilo. E a invalidação faz um X vermelho gigante sobre várias pessoas que passam anos da sua vida num sofrimento silencioso, numa tentativa absurda de conseguirem se ajustar e se adequar. Porque alguém, por um julgamento empírico, determina que ela não pode ser aquilo ali. Então, o que acontece em paralelo ao ciclo da condição autista? A sociedade, ao longo de todo o desenvolvimento dessa pessoa, ela vai impondo e potencializando uma patologização de algo que não é patológico. E o indivíduo na condição autista vai adoecendo. E ele eclode em depressão, em ansiedade, em vários outros quadros. Então nós precisamos refletir muito, porque quando eu falo de pessoas diagnosticadas tardiamente, em que muitos julgam que não podem, que não têm necessidade de suporte, que dão conta de tudo, que não, enfim, eu estou falando de um conjunto gigante de crianças muito pequenas que estão na condição autista e que daqui a alguns anos estarão exatamente no mesmo lugar deste público adulto de diagnóstico tardio. E que se nós não mudarmos a nossa concepção, os nossos valores e nos permitirmos conhecer devidamente o que é uma condição autista, nós vamos transformar toda essa população numa população doente. Se você fizer um rápido exercício em que nós tenhamos um processo de respeito, de acolhimento, de aceitação de todas essas pessoas, você vai conseguir perceber que nós estamos falando de seres humanos meramente diferentes e não doentes. E que, aliás, as diferenças pertencem a todos nós, independentemente da condição. Nós precisamos começar a pensar nisso.